Irmãos, bom dia, a graça e a paz. Vamos dar continuidade ao livro de Romanos, né? A escola dominical está expondo o livro de Romanos, que vem sendo tão bem exposto. Hebreus, meu Deus. Como é que eu vou falar de uma coisa e eu esqueço até o... É o nervoso, viu, irmãs? Hebreus. O livro de Hebreus, que está sendo tão bem exposto, né? Tenha misericórdia hoje, viu? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 2. Nós vamos dar continuidade. Domingo passado, pastor Jamerson, ele trabalhou Hebreus 2, do 1 ao 4. E hoje nós vamos trabalhar do 5 ao 18. Que poderiam ter deixado para mim o 1 ao 4, né? Mas tudo bem. Do 2, do 5 ao 18. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Deus e eterno Pai, Tu, Senhor, que és coroado de glória e de honra, nós queremos Te pedir nesta manhã, como foi falado aqui, a nossa fé, ela é fortalecida, ela é edificada pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, é isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu perguntava a uma pessoa que tem anos de igreja, que tem anos de evangelho, eu fazia a seguinte pergunta a essa pessoa: fulano, vamos supor que você hoje morresse, claro que no céu não tem porta, né, irmãos? E chegasse na porta do céu, e Deus lhe perguntasse assim: por que é que eu devo deixar você entrar no céu? E essa pessoa, com anos de crente, olhou para eu e disse: pastor, eu não sei responder não.
e fez como Adão. A culpa é da minha igreja, que nunca me ensinou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos nas nossas igrejas, mas nós não temos argumentos sólidos sobre a nossa salvação. E pior, quem é Jesus Cristo para nós? Vamos supor que você encontrasse algum cético, algum crítico, e querendo te confrontar, fizesse algumas perguntas. Se essa pessoa te fizesse a primeira pergunta: qual é a diferença de Jesus para Maomé e Buda? O que você responderia? Talvez você dissesse assim: olha, a diferença de Jesus para Maomé e Buda é que Jesus morreu por mim. Mas essa pessoa fosse mais além e perguntasse: por que Jesus morreu por você? Aí talvez você dissesse: olha, Jesus morreu por mim porque eu tinha uma dívida com Deus. E talvez essa pessoa fosse mais além e ela dissesse: e por que você não pode pagar essa dívida, já que a dívida era sua? Aí talvez você dissesse assim: olha, eu não podia pagar essa dívida porque tinha que ser um ser perfeito. Tinha que ser uma pessoa pura. Tinha que ser uma pessoa que nunca pecou. Aí talvez essa pessoa, para te deixar desnorteado, ele perguntasse assim: mas como Jesus era perfeito, se ele nasceu da mesma forma que você? O que você responderia? Está vendo, irmãos, como nós temos dificuldade? O nosso Jesus, ele foi encarnado. Jesus foi a única pessoa que nasceu do Espírito Santo. Jesus não foi fecundado por um óvulo e por um espermatozoide. Buda foi. Maomé foi. Cristina foi. Maria, mãe de Jesus, foi. Mas o nosso Jesus não foi. Quando nós dizemos que Jesus foi encarnado, essa palavra encarnado, no latim, ele quer dizer fazer carne. Quando nós dizemos que o nosso Salvador, ele foi encarnado, nós queremos dizer que o Filho de Deus assumiu a forma carnal e corporal. João 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, esse é um grande mistério do cristianismo. O nosso Cristo, ele tem duas naturezas distintas. O nosso Cristo, ele tem a natureza divina e a natureza humana, o que os teólogos vão chamar de união hipostática. É a união das duas naturezas. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. O tema da nossa aula, o tema da nossa exposição nesta manhã, em Hebreus 2, a partir do capítulo 5, é a necessidade da encarnação de Cristo. Nós já vimos aqui muito bem exposto que o motivo da carta do autor, que nós não sabemos quem é, aos Hebreus, é que por causa da perseguição, os cristãos estavam tentados a voltar ao judaísmo. E por causa disso, o autor aos Hebreus vai escrever essa carta falando da superioridade de Cristo. É como se o autor dissesse: olha, vocês estão querendo voltar atrás, vocês estão querendo abandonar o cristianismo, mas eu vou dar razão suficiente a vocês para que vocês não voltem. Eu vou dar razão suficiente a vocês que, apesar das perseguições, apesar dos abandonos por familiares, apesar de tudo que está acontecendo de mal com vocês, eu quero que vocês olhem para Cristo e vejam motivo de não o abandonar, porque o nosso Cristo, ele é superior a todas as coisas, inclusive à adversidade e a problemas. Então o tema da carta aos Hebreus é superioridade de Cristo. E o autor, no transcorrer dessa carta, ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio do Antigo Testamento.
No capítulo 1, que nós já vimos aqui, o autor ele vai tratar da superioridade de Jesus sobre os profetas e os anjos. Volta um pouquinho só para a gente dar uma situada. Capítulo 1, 3. Ele vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor está dizendo: Cristo é superior aos profetas. Mas no capítulo 1 também ele vai dizer que Cristo ele é superior aos anjos. E ele vai dizer: Jesus é filho, mas os anjos são mensageiros. 1, 4, 5. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome dos que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? O autor vai dizer: Jesus é adorado, e os anjos são adoradores. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Depois ele vai dizer: Jesus é criador, mas os anjos são criaturas, do verso 7 ao 12. Jesus é rei, anjos são servos, versículo 13 ao 14. Então ele fecha esse capítulo dizendo que os anjos são inferiores a Cristo. O nosso Cristo é superior do que todas as coisas. Por que é que o autor aos Hebreus fala isso? Porque os judeus tinham o hábito de exaltar os anjos. Foram anjos que apareceram a Jacó, foram anjos que apareceram a Abraão. Então, em cima dessa experiência, os judeus tinham a tendência de exaltar os anjos. Aí o autor aos Hebreus vai dizer: não exaltem, porque o nosso Cristo, ele é superior a todas essas coisas. No capítulo 2, do verso 1 ao 4, que nós vimos aqui domingo pelo pastor Jamerson, o autor ele vai dar a primeira advertência dele, que é o perigo da negligência. E ele vai dizer: não menospreze tão grande salvação. Se apeguem às verdades bíblicas, se apeguem à palavra de Deus, tenha firmeza. A partir do verso 5, que é o que nós vamos trabalhar nesta manhã, o autor retoma a questão anterior. Qual era? De que Cristo é superior aos anjos. Se no capítulo 1 o autor falou sobre a divindade de Cristo, no capítulo 2 o autor vai falar sobre a humanidade de Cristo. Mas, irmãos, é interessante que o fato de Cristo se tornar homem, mesmo assim não o torna inferior aos anjos. Preciso a gente entender isso. E o autor, nesses versos seguintes, ele vai falar porque o nosso Cristo precisou encarnar. Porque o nosso Senhor, Deus, que estava com o Pai desde a eternidade, a segunda pessoa da Trindade, precisou se fazer homem. É sobre isso que nós vamos ver nesta manhã. Verso 5, 9, diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia,
aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Primeiro motivo que Jesus teve que encarnar, se fazer homem, é que Jesus ele precisava trazer de volta a glória e o domínio que o homem perdeu com a queda. Vamos entender? O autor aqui, é interessante que ele vai citar o Salmo 8. Se você ler o Salmo 8, o salmista vai dizer que Deus, na sua criação, coroou o homem, a sua imagem, de glória e de honra. Antes da queda, o que é que Deus diz lá? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, que privilégio, que honra. Nós fomos feitos parecidos com Deus. Como, Janeide? A cor do cabelo roxo? Não, porque Deus é espírito. Nós tínhamos a essência de Deus. Nós éramos imagem semelhante. Porém, com a queda do homem, tudo foi manchado. Tudo foi desfeito. Nós perdemos essa imagem e semelhança que nós tínhamos com Deus com perfeição. E Cristo precisava ser homem, para que ali na cruz do Calvário ele tomasse isso de volta e dissesse: agora é meu. E em Cristo hoje nós podemos ter essa imagem restaurada. Não completamente, embora nós vamos ter plena na nossa ressurreição, mas aqui nós estamos sendo trabalhados, treinados. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus deu domínio ao homem. Gênesis 1, do 26 ao 31, vai dizer que o homem, ele ia dominar todas as coisas. Ou seja, os animais lhe eram sujeitos, a terra não produzia cardos e abrolhos, mas a queda manchou essa imagem. Mas Hebreus vai dizer que veio o segundo Adão para restaurar esse domínio. Irmãos, essa honra não foi dada a anjos, mas a Jesus. E esse entendimento que o Evangelho me traz, esse domínio de volta, não me faz um destruidor da criação de Deus, mas também não me faz um adorador da natureza. Eu não adoro a mãe natureza, portanto eu não sou mãe de pet. E agora tem mais, viu? Mãe de planta. Meus filhos, as plantas. Deus nos deu domínio sobre essas coisas. Essas coisas estão debaixo dos nossos pés. E nós, como mordomos, tomamos conta. Faz uma diferença enorme. E o Hebreus vai dizer: e ele os fez menor que os anjos. Como assim, Janeide? Se você está dizendo que o autor está dizendo o tempo todo que Jesus é maior do que os anjos. Vamos entender. Quando ele diz aqui que Deus os fez menor que os anjos, é que Jesus foi feito menor temporariamente para experimentar o sofrimento. Jesus desceu e se tomou menor que os anjos para nos alcançar. Irmãos, que amor maravilhoso. No patamar que ele estava, jamais nós seríamos semelhante a ele. Mas ele teve que se humilhar, ele teve que vir como homem, para que ele soubesse o que eu e você passa, para que ele entendesse a mim e a você. Então ele teve que sofrer. Por isso que nesse ponto ele se fez menor que os anjos, porque a morte de Cristo tinha que ser sacrificial, tinha que ser com grande sofrimento. A morte de Cristo tinha que ser vicária.
A morte de Cristo tinha que ser substitutiva. Ele tinha que vir pagar em nosso lugar. Mas o autor também vai dizer que esse sofrimento o fez ele ter honra e glória. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a honra e quer a glória. Mas a gente não quer o sofrimento. E eu vou te dizer uma coisa agora. Se ninguém nunca te disse. Jamais você terá honra. E jamais você terá glória sem sofrimento. Que honra e que glória? Céu. Vida eterna. O autor vai dizer que Cristo alçou a mais alta dignidade no céu. Irmãos, um dia nós teremos a maior alta dignidade no céu. Nossos sofrimentos, nossas dores aqui um dia acabarão. Os sofrimentos de Cristo nos permitiu a maior honra, que foi o céu e a vida eterna. E o autor vai dizer, e ele veio para todo homem. Vamos entender? A salvação é para todos aqueles que creem. Não há salvação para o incrédulo. Nós não somos universalistas, que acredita que todo mundo vai ser salvo. É interessante que o autor não diz para todos os homens. Ele vai dizer para todo o homem. Até porque no verso 16, ele vai dizer, Jesus veio, Deus socorreu a descendência de Abraão. E nós vamos ver lá na frente quem é a descendência de Abraão. Então, o primeiro ponto que o autor aos Hebreus implica aqui. O nosso Jesus Cristo encarnou. Ele veio em carne para que o domínio e a glória de Deus fosse restaurada. Verso 10 ao 13. Diz assim. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoassem por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Segunda coisa, Jesus encarnou para que os seus sofrimentos os tornasse o autor da nossa salvação. Buda sofreu na cruz. Cristina sofreu na cruz. Maria sofreu na cruz. Só Cristo. Salvação só vem pelo sacrifício de Cristo. Aí você diz, imaginei isso, parece tão óbvio. Não é, irmãos. Esses dias, eu e Eude estávamos em um culto. Infelizmente, eu digo isso com tristeza. Lugar repleto de gente. E o pregador subia no púlpito. Eu digo pregador porque era a vez de ele pregar, mas a gente sabe que na verdade, né, irmãos? Como diz que um amigo meu, é a pregação de 3 pontos. Vocês sabem qual é? Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. É a pregação de 3 pontos. E ele dizia assim, eu era conhecido como bebarrão, eu era prostituto, mas depois que eu entrei em tal igreja, eu mudei de vida. Ô irmãos, aquilo foi uma facada no meu coração. Eu disse, Cristo hoje foi enterrado. Porque a igreja me restaurou. Porque a igreja é quem lhe acolhe. É a igreja. Aí dizia o nome da igreja.
salvação somente pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Esse entendimento tira teu orgulho, tira soberba, tira tudo, te faz viver pela graça, te faz viver pela misericórdia, te faz ser amada pelo Pai. Salvação só pela cruz do Calvário. O autor vai dizer, Cristo foi o nosso autor. E interessante que esse autor aqui, quando a gente vai para o grego, que significa arquegos, ele está dizendo, é alguém que começa algo para que os outros tenham acesso. E em Hebreus 12 ele vai dizer, olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Do mesmo jeito que a nossa fé começa em Cristo, ela termina nele, porque ele foi autor. Na cruz do Calvário, ele começou a obra, mas na sua consumação, ele terminará também a sua obra. O nosso Senhor Jesus é o acesso a Deus. Aí o comentarista vai dizer, Jesus pelo sofrimento encontrou o caminho para a coroa, foi por meio da cruz, e assim o seu povo precisa fazer. Quer coroa? Tem que ter cruz. Não existe coroa sem cruz. A nossa salvação vem através de Jesus Cristo. Irmãos, por mais que a gente ame a nossa denominação, por mais que a gente se sinta bem na nossa denominação, por mais que a gente ame nossos pastores, por mais que a gente admire o quanto nossos pastores são sérios, a nossa salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, somente dEle. Se livre de pessoas que querem desvirtuar esse caminho. Se livre de pessoas que querem dizer a você que não é por Cristo. São falsos mestres, são falsos profetas. Estão professando um falso evangelho. É Cristo, é por Ele, por meio dEle, para Ele que são todas as coisas. Nós amamos Jesus. Nós amamos o nosso Jesus, mesmo com o nosso coração imperfeito. É Ele que é o nosso autor da nossa fé. Mas Ele vai mais além. Ele vai dizer que Jesus veio para que os seus sofrimentos conduzissem muitos filhos à glória. Os eleitos. Mas por meio de quê? Da santificação. O que Cristo fez na cruz nos salva. Mas o que Cristo faz em nós é prova da nossa salvação. Vou repetir. O que Cristo fez na cruz nos salva. Mas o que Ele faz em nós é prova da nossa salvação. Não existe salvação sem santificação. Não existe salvação sem santificação. Então isso me faz entender que a nossa vida diária, ela vai nos dizer se nós somos salvos ou não. Os nossos projetos, a nossa conduta, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, vai nos dizer se somos salvos ou não. E não venha com aquele discurso agora. Crente desmantelado tem esse discurso na ponta da língua. Quem julga é Deus. E eu agora faço como o Paul Walsh. E você não tem medo disso, não? E você não tem medo disso? Deus conhece o meu coração. Mas a Bíblia também diz que pela árvore se conhece o fruto. Estamos vivendo numa época que a gente não pode falar mais nada. Não se pode mais falar em pecado. Pecado foi banido das igrejas. Eu estou lendo aqui um livro, que eu estou até pretendendo, eu pedi que o aval aqui de pastor Jamerson, eu acho que nós vamos trabalhar ele com as mulheres esse ano. Pecados intocáveis. O Maria do Carmo. Aí pastor Jamerson disse que tem livro que sangra. Esse mata. Esse não sangra não, esse mata. Essa semana
Eu estava conversando com Júlia, umas coisas. Aí eu disse, Júlia, mulher, eu não posso comentar nada não, que eu estou lendo Pecados Intocáveis. Dói, irmãos. Dói. Não se fala mais de pecado. Ele vai falar de pecados que a gente tem costumeiramente e acha que não é pecado. Jesus tem misericórdia da minha vida. Portanto, mulheres, se preparem. Pecados Intocáveis, estudo das mulheres. Já combinei com Gracione. Aproveite e vou aqui fazer a minha propaganda. E compre na Consciência Cristã. Está por R$ 28,90. Vai lá e compra. Lê esse livro, Pecados Intocáveis. Então, é isso que ele vai dizer. Os sofrimentos dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvou, levou muitos à glória, mas por meio da santificação. Mas ele vai mais além. Ele vai dizer, essa santificação, o andar com Cristo, nos faz ter uma relação parental com Cristo. Irmãos, que privilégio! Jesus nos chama de irmãos. Nós somos servos, Ele chama de amigos, mas nós também somos irmãos. A nossa vida de santidade faz com que a gente se torne irmãos de Cristo. É isso que o autor aqui está dizendo. E para isso ele vai citar 3 textos bíblicos. Sabe o que me impressiona com os autores da Bíblia? Esses homens não teriam know-how para dizer assim, eu estou dizendo, eis que te digo. Citam as Escrituras sempre. Mesmo inspirados por Deus, citam as Escrituras. E o autor aqui, para dizer que nós nos tornamos irmãos de Cristo, ele vai citar 3 textos. Verso 12, ele vai citar Salmo 22, quando ele diz, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sabe o que é que o salmista aqui está dizendo? Que isso é um salmo messiânico. Que Cristo tinha em vista a glória do Pai. O coração de Cristo buscava a glória do Pai. Irmão, Jesus era Deus. Em nenhum milagre Ele trouxe para si. E nenhuma aparição pública sua Ele trouxe para si. Tudo Ele tributava ao Pai. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ter isso no nosso coração. Nosso coração é enganoso, nosso coração é vaidoso. Nosso coração é egoísta. Nós temos que ter motivações que glorifiquem o Pai. Cristo se entregou para isso. E o seu povo precisa fazer a mesma coisa. Tudo que nós possamos fazer tem que ser para a glória do nosso Pai. Nós não temos glória, nós precisamos vigiar o nosso coração todos os dias. Como nós gostamos de elogios, como nós gostamos de coisas que as pessoas nos reconheçam, nosso coração é caído. Como nós precisamos trabalhar isso? O segundo texto, verso 13, parte A, o autor vai dizer, e outra vez eu porei nele a minha confiança. Salmo 18:2. Esse Salmo 18:2 já é um salmo do rei Davi. E nós sabemos que Davi foi um tipo de Cristo. Mas nas suas dificuldades, Davi confiou em Deus. Jesus sofreu, mas Jesus confiou no seu Pai. E nós que somos os seus irmãos, quando nós sofrermos, nós precisamos também confiar no nosso Pai. A nossa vida
não saiu do controle das mãos de Deus. Os nossos sofrimentos estão debaixo da soberania de Deus. Meu Deus, como eu tenho pedido isso. Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Me ajuda a descansar mais em Ti. Me ajuda a saber que o meu amanhã não Te pertence, como o pastor Jorge falou aqui. O nosso amanhã pertence ao Senhor. Me ensina a descansar em Ti. Senhor, quando vier a ansiedade, quando vier a dúvida, quando vier o medo, que eu possa pregar o meu próprio coração e dizer: o Senhor está no controle da minha vida. Confie no Senhor. O Senhor não lhe desamparou. O Senhor não está alheio à sua situação. Confie nele. Ele tem o melhor para os seus. E o terceiro texto que o autor vai citar é Isaías 8:18, que está no verso 13b de Hebreus. Ele vai dizer: eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. O entendimento do evangelho é tudo. Nós somos dados a Cristo quando somos convertidos. Cristo nos recebe, governa sobre nós, nos aperfeiçoa, nos leva ao céu e nos apresentará ao Pai. Isso é motivo da gente sair aqui saltitante. Cristo nos apresentará ao Pai. Enquanto nós estamos aqui, Deus, quando olha para nós, não nos vê, vê Cristo. Você entende isso? E quando nós estivermos na presença do Pai, Ele vai dizer: olha aqui, foi este os que tu me deste. Verso 14:15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Vamos lá. Jesus encarnou primeiro para quê? Escola dominical. Estou arrasada. Vamos lá? Para trazer de volta o quê? A glória e a honra. Segunda coisa, Jesus encarnou por quê? Tem problema de aprendizagem aqui. Tem TDAH. Para que os nossos sofrimentos, para que nos seus sofrimentos Ele fosse o autor da nossa salvação. Terceira coisa, Jesus encarnou. Eu vou fazer feito aqueles pregador pentecostal. Olhe para sua irmã e diga. A ver se você é escravo. Terceiro, Jesus encarnou para destruir o diabo e libertar os cativos. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, sabe por que Jesus se tornou homem? Porque ele tinha que morrer. Se ele fosse só Deus, Deus morre? Deus não morre. Então como era que se ele fosse só Deus, ele tinha que morrer? Ele não podia morrer, que ele era Deus. E ele só ia destruir as obras do diabo. Ele só ia cumprir Gênesis, de ti sairá um que esmagará a cabeça da serpente, se ele vencesse a morte. E para morrer, ele tinha que ser homem. Os judeus tramaram contra Cristo, achando que estavam fazendo um mal a Cristo. Meu Deus, aquilo era um bem. A traição foi um bem, a morte foi um bem, a cruz foi um bem. Ele precisava morrer. Eu acho lindo quando Hernandes Dias Lopes diz: Jesus matou a morte com a morte. É sensacional isso. Jesus matou a morte com a morte. Sabe por quê?
Porque quando ele ressuscitou, ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, terá a vida eterna. O nosso Cristo, ele encarnou porque ele precisava morrer. Satanás não pode matar Cristo espiritualmente. E eu quero dizer uma coisa para você: assim como Cristo, nós também ressuscitaremos. Nós vamos ter a nossa morte física, mas nós vamos vencer a morte quando esse céu se abrir e o nosso Senhor vier como Rei e disser: vinde benditos do meu Pai. Ele venceu a morte. E como diz uma música, irmãos, morte e choro, nunca mais. Nunca mais. Mas o autor também vai dizer que ele veio para destruir as obras de Satanás. Como assim, Janeide? Como ele veio para destruir as obras de Satanás? Satanás não age hoje? Age. Mas Efésios 6:11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu sou a milenista, não tem como. Ainda bem que Hilda não está aqui. A vinda de Cristo amarrou Satanás. Deixou ele sem força. A vinda de Cristo tornou Satanás sem força, sem efeito para destruir os filhos de Deus. Ande descansado, ande livre. Satanás não tem poder para tocar em você, a menos que Deus permita. Você não está na mão de Satanás. Tem crente que fala tanto de Satanás. Eu cortava cabelo aqui num canto, que a pessoa disse a mim: ô Janeide, vem cá, eu sei que tu é crente, me explica aqui uma coisa. O povo bota a gente em cada uma. Eu disse: o que foi, fulano? Ela disse: mulher, minha avó é crente, mas a minha avó fala mais no diabo do que em Jesus. Ela tem labirintite. Quando ela come açúcar, de se acabar. Aí quando fica tonta, diz: ô diabo sujo. Vocês estão entendendo? Tudo dela, Janeide, é o diabo. Se o ônibus atrasa, foi o diabo. Se deu algo errado, foi o diabo. E não tem crente assim que tudo é o diabo? Vai para lá. O diabo tem poder na minha vida, não. Nas maiores tristezas, nas maiores angústias, o meu Senhor estava no controle. O meu Senhor me amava, porque Ele usa aquela dor para o meu bem. Descanse no Senhor. A morte de Cristo tornou Satanás fraco, derrotado. Ele não está completamente, mas ele já é um derrotado na nossa vida, porque nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vestes. Louvado seja Deus por isso. Tem crente que quem bota doença é Satanás, que quem faz você ser roubado é Satanás. Vai para lá, a minha vida pertence a Deus. Tudo é Deus. Então ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus veio para libertar os cativos. Hoje eu e você somos livres. O pecado não nos domina. Nós pecamos. Mas como sempre é dito aqui, pecado para nós é acidente. Nós estamos livres do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Ele nos libertou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, da sua luz. E quarta e última coisa. Verso 16, 18. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos lá de novo? Primeiro motivo da encarnação de Cristo. Vamos lá, vocês aí jovens que têm a mente assim. Restaurar a honra e a glória. Segundo motivo, os sofrimentos nos trazem salvação. Terceiro motivo, muito bem. E o quarto motivo, Jesus encarnou para ser misericordioso e fiel sacerdote. Tinha que fechar com chave de ouro. E nesses versos aqui nós podemos aprender 3 coisas. Verso 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, Eita, eu hoje estou toda trocada. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus não morreu pelos anjos caídos. Anjos caídos não se arrependem, irmãos. Se bem que eu estava numa igreja há bastante tempo, aí vamos para uma peça. E na peça Satanás se convertia. Aí eu disse, será que só eu que entendi isso? Ainda bem que tinha uma pessoa perto de mim e disse, Janeide, tu entendeu? Eu disse, eu entendi que Satanás se converteu. Anjos caídos não se arrependem. Jesus veio para a descendência de Abraão. Irmãos, quem são os descendentes de Abraão? Os que têm a fé de Abraão em seu coração. Nós não precisamos ter o sangue de Abraão. Mas a Bíblia diz que nós podemos ter a fé de Abraão. E isso nos será imputado por justiça. Abraão caminhou 3 dias. Tinha fé que se ele matasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar. Abraão saiu de uma terra sem saber para onde ia, porque ele ouviu a voz do Senhor. Eu e você temos a fé de Abraão. Verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, irmãos? Cristo aplacou a ira de Deus. Cristo assumiu o nosso lugar. É como se você fosse castigada por algo e Cristo viesse para a sua frente. Essa Júlia, olha, Júlia não é brincadeira não. Ela brigava muito com Rebeca. Tinha o guarda-roupa lá de casa. Aí, quando eu dizia, eu vou dar nas duas, as duas corriam. Só que ela corria na frente de Rebeca, porque ela ficava escondida. E a bichinha de Rebeca ficava na frente. Então, quem apanhava era Rebeca. Essa ideia. Eu e você iríamos ter a ira de Deus. Mas Cristo naquele momento se colocou na nossa frente. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Tudo isso foi graça, foi misericórdia. Ele é misericordioso, porque Ele já passou por sofrimento e Ele sabe o que eu e você passa. Por isso que Ele tem misericórdia de nós. 18. Pois, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo nos socorre nas nossas tentações. Por quê? Porque Ele foi tentado. Embora Ele não tenha pecado. Cristo teve ira, ou não? Cristo teve tristeza. Irmãos, Cristo chorou quando soube que Lázaro morreu. Cristo se alegrou.
Em tudo ele foi tentado. Nós somos tentados todos os dias a desacreditar em Deus. A gente vive numa cultura tão humanista que, se a gente não vigiar muito, a gente fica nesse discurso: você pode, você faz, você tem o direito, você tem o poder, você tem que o destino nas suas mãos. Lute por isso, corra atrás de dinheiro. A sua profissão, ela vai te dar conforto. A sua profissão, ela vai te dar segurança. O dinheiro que você tem. E a gente é tentado todos os tempos, todos os dias a isso. Nós somos tentados a não confiar. Nós somos tentados a achar que os planos de Deus não são os melhores. Mas a Bíblia nos diz que Ele nos socorre. E no grego, esse socorro tem dois sentidos. Eboé, que é um grito, e tessai, que quer dizer correr. No sentido completo, é como se ele estivesse dizendo: Cristo corre em atendimento a um grito. Está doendo? Grite. Está doendo? Peça por socorro. Vida de oração, irmãos. De clamor. Derrame suas queixas diante do seu Senhor. Ele é poderoso para lhe socorrer. E eu não sei se você já teve essa experiência. Algo que lhe afligia muito. Você dobra seu joelho e o Senhor te socorre. Quando você se levanta, o problema está o mesmo, mas você está diferente. Esse é o nosso Deus. Como homem, Ele foi tentado em tudo. Porque Ele precisava saber como eu e você iria sentir. Por isso que Ele precisava ser homem. Nós temos um Cristo que, quando Ele nos socorre, Ele nos entende. Ele nos atende. E Ele vem até você. E como Ele vem? Eu quero terminar com uma citação aqui de um puritano. Ele vai dizer o seguinte: Cristo, Ele é tocado com o sentimento pelas nossas enfermidades. Um médico que tem empatia é afável e habilidoso. Ele sabe como lidar com almas tentadas e pesarosas, pois Ele mesmo esteve doente da mesma enfermidade. Não do pecado, mas da tentação e dos problemas da alma. A lembrança das suas próprias aflições e tentações o faz levar em consideração as provações do seu povo e pronto para ajudar. Ele se tornou homem e foi tentado para que estivesse de todas as formas qualificado a socorrer o seu povo. 1 Coríntios 1:13. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Fiel é Deus nas suas adversidades. Fiel é Deus nos seus problemas. Fiel é Deus nas suas provações. Fiel é Deus nas suas enfermidades. Fiel é Deus nas suas dúvidas. Fiel é Deus na nossa caminhada. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.